Boa tarde. Vamos fazer nesse vídeo algumas considerações sobre o trabalho de Ana Cristina César, pensadora da tradução. A escolha da Ana Cristina César, ela não é nada aleatória, nem só ilustrativa. Ela realmente ocupa um lugar ímpar, porque a Ana Cristina César ocupa esse lugar. Ana Cristina César, ela de fato é aquela pensadora que deixou uma obra consistente, ainda que póstuma, ainda que feita eh, em condições que não permitiram a ela mesma fazer uma revisão e uma sistematização mais profunda. Ela deixou um conjunto de escritos sobre tradução que são realmente únicos. E eles são únicos porque eles, eh, apesar de não serem tão sistemáticos quanto os escritos do Mário Laranjeira ou do Paulo Henrique Brito, por exemplo, deixam uma contribuição muito especial, porque é o principal contraponto que se produz às teorias formalistas no que diz respeito à tradução de poesia no Brasil. Então, apesar desses textos terem sido essencialmente escritos entre 79 e 83, que é o ano do suicídio da Ana Cristina César, é, eles já apresentam uma resposta, uma alternativa a toda a discussão que foi se constituindo, que foi se elaborando, que foi se consolidando ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, a partir das obras que nós já comentamos aqui, do Visioli, do Mário Laranjeira e do Paulo Henriques Brito. Então eu decidi colocar, apesar desses textos terem sido escritos antes, eu decidi colocá-los depois, porque no fundo eles representam a principal leitura, a principal resposta dada às teorias formalistas que agrupam tanto o pensamento da geração de 45, estou aqui pensando no Geir Campos, no Ivan Junqueira, no Jamil Mansur Haddad, quanto o pensamento dos irmãos Campos, quanto o pensamento dessas abordagens mais textuais. Ela é a única que tenta sistematizar uma resposta fora desse campo informado pelo Jacobson, e é claro que isso só é possível porque ela pensa como poeta. Então, a relação e o lugar que esse trabalho da tradução vai ocupar está diretamente vinculado com toda uma concepção de poesia que é da Ana Cristina César. Eu vou fazer aqui os comentários a partir de algumas páginas que iniciam, que são o início de um capítulo chamado A Poética Multiposicional do Traduzir em Ana C., que está no meu livro das traduções canibais. Eu vou deixar o livro todo no PDF no sistema, mas o que nos interessa aqui é o que está escrito entre a página 83 e a página 91, que são as páginas nas quais eu faço uma espécie de síntese, uma interpretação minha, claro, do que seria essa poética do traduzir na Ana Cristina César. Dentre os textos, eu deixei 5 textos para vocês lá, 3 desses textos vão servir de base aqui para a nossa apresentação, para esse nosso convite à leitura, que no meu ponto de vista, no que diz respeito à tradução de poesia, são os mais importantes, que são o Bastidores da Tradução, que vamos começar falando a partir dele. Depois tem um segundo que se chama Traduzir o Poema Curto, que também é um texto muito importante da Ana Cristina César. E vamos terminar falando de um terceiro texto, que é considerado pelo Michel Riaudel. Se vocês jogarem o nome dele no Google, e junto com o nome da Ana Cristina César, vocês vão chegar em alguns textos muito interessantes que ele escreveu, num dos quais ele comenta que esse pensamento sublimes sobre o ato de traduzir é, segundo ele, o texto mais importante de Ana Cristina César sobre a tradução. Bom, por que eu escolhi esses 3 textos para servir de base para a nossa discussão? Bom, porque no primeiro deles, a Ana Cristina ela faz
uma comparação muito interessante entre dois livros que tinham acabado de ser lançados à época, que era o livro Verso Reverso Controverso, do Augusto de Campos, e o livro Poemas Traduzidos, do Manuel Bandeira. E ela faz uma espécie de resenha comentada, comparada, desses dois livros que acabaram de sair. Ela começa chamando atenção para o fato de que a coletânea do Bandeira é uma coletânea pessoal, monolíngue, que tem uma unidade em torno de alguns temas que dizem respeito à própria obra do Bandeira, como morte, sofrimento, melancolia, fugacidade. E aí ela diz, eu vou ler aqui uma citaçãozinha: o efeito imediato dessa unidade temática é o desaparecimento das diferenças entre os autores. Ou seja, para o Bandeira, o que interessa é se apropriar dessas poéticas para construir a sua própria poética. E o resultado, segundo Ana Cristina César, pode não ser arguto e habilidoso, mas produz tal envolvimento que não nos apercebemos de qualquer imperfeição no poema. Ou seja, ela defende o fato de que o Bandeira consegue fazer poesia a partir dessa poesia. E o curioso é que, justamente, é, é, ao comentar o Augusto de Campos, ela acaba sendo um pouco mais dura nas suas críticas e nos seus comentários. E ela começa dizendo que Augusto de Campos parece rejeitar as questões do tema, a figuração, as sensações sentimentais. E ela identifica desse modo, no caso do trabalho dos irmãos Campos, um sentido ativo de missão e um caráter didático, ou seja, essas produções se dão e essas traduções dos irmãos Campos se dão dentro de um contexto de luta ideológica e, de fato, quando a gente lê toda a discussão que havia à época, a gente sabe que era uma briga de foice para saber quem é que iria conseguir construir e impor uma narrativa sobre a poesia brasileira de maneira mais vibrante. E é nessa discussão que se dá essas publicações dos irmãos Campos sobre tradução. E aí ela, inclusive, critica no Augusto de Campos o fato de Augusto de Campos, apesar de ter soluções muito bonitas, transformar todos os poetas em poetas concretistas. E o exemplo que ela usa é justamente o Arnaut Daniel e a tradução de um verso que era um verso de canção, cheio de parênteses, e vocês vão ver lá no texto, na página 85 isso aparece, é até difícil de dizê-lo, porque ele está todo cheio de parênteses, e transforma um poeta provençal num poeta moderno à la Camins. E esses comentários, claro, não impedem Ana Cristina César de reconhecer a engenhosidade de Augusto de Campos e muitos de suas ótimas soluções. Mas o que nos chama a atenção, sobretudo, é o fato de que Ana Cristina César está mais preocupada com o fluxo e com o envolvimento que o poema pode produzir do que, de fato, o fato dele respeitar ou não determinados aspectos formais dos poemas. Então, isso é uma já crítica bastante dura a um excesso de formalismo ou de olhar sobre a dimensão formal do poema que ela reconhece no Augusto de Campos. Nesse texto do Traduzir o Poema Curto, que é o segundo texto aqui comentado, usado para pensar o que seria essa poética de traduzir da Ana Cristina César, ela justamente usa, num determinado momento, um poema do Mallarmé, Salut, traduzido pelo Augusto de Campos, também na sua antologia de poemas do Mallarmé, e ela chama atenção para o fato de que o Augusto de Campos ele se concentra mais, se preocupa mais com os aspectos formais de manter rima e métrica e esquece os níveis metafóricos do poema
que seriam mais importantes para aquilo que Ana Cristina César propõe e discute. Depois tem dois exemplos muito interessantes, um poema do Dylan Thomas e um poema da Sylvia Plath, que ela usa para pensar justamente quais seriam esses outros parâmetros. E, no fundo, o que nos chama, sobretudo, aqui a atenção é o fato de que o que interessa para Ana Cristina César não vai ser, de forma alguma, o respeito ou não respeito exato a algum padrão formal, mas justamente o fato de o poema traduzido manter ou aumentar a tensão presente nos poemas de partida. Então a gente vê que é um jeito de pensar a tradução completamente diferente que vale a pena conhecer, ainda que a gente não necessariamente precise aplicá-lo, querer aplicá-lo. Bom, e o terceiro texto que a gente vai comentar aqui muito rapidamente também, na verdade convidar mais a leitura, isso aqui não são aulas, são convites à leitura, até porque nós não temos instrumentos didáticos e experiência suficiente para poder produzir de fato uma aula de ensino à distância, mas dentro dessa nossa proposta aqui, de pelo menos oferecer alguma coisa para vocês nesse momento tão difícil pelo qual a gente está passando, o terceiro texto que eu convido vocês a ler, é da Ana Cristina César, que também está lá no PDF, é o Pensamento Sublime sobre o Ato de Traduzir, no qual ela comenta diferentes processos de tradução da elegia do John Donne, tendo em vista o disco Sistema Transcendental, o Cinema Transcendental, do Caetano Veloso, no qual há uma versão desse poema cantado pelo Caetano Veloso. E como o Riodelli chama atenção nos escritos dele sobre Ana Cristina César, o que é fascinante é que, de algum modo, o próprio texto, pensado como ensaio, ele performa a dinâmica presente no disco. Tanto é que nesse disco, na música Trilhos Urbanos, num determinado momento, o Caetano Veloso canta: "Vão passando os anos, eu não te perdi, meu trabalho é te traduzir". Então é esses trilhos urbanos da memória de Santo Amaro que aparecem em letra e música. E aí o Riodelli, nesse pensamento dele sobre esse texto, ele faz o seguinte comentário que eu acho muito bonito. O processo de tradução, no caso da Ana Cristina César, deve, pois, ser compreendido em sentido figurado, de transposição do real em lembrança e da lembrança em verso e melodia. Nesse ensaio, entra em moto contínuo e procura apropriar-se de sistema transcendental, literalmente assimilar o disco, completa o Riodelli. Então essa ideia é muito interessante, é muito bonita a maneira mesmo como o ensaio performa a dinâmica de uma canção que deixa de ser canção, que passa a ser poema e que volta a ser canção. Então esse é o caminho que a Ana Cristina César propõe nesse trecho de um modo muito bonito e pensando esse trabalho da tradução proposto pelo Caetano Veloso como uma transposição que realiza de um modo muito interessante as dinâmicas presentes no disco, atravessadas por uma dimensão fundamental, que é a dimensão do desejo. Então, fica aí esse convite à leitura. Vocês podem escolher, seja esse texto meu, seja qualquer um dos textos da Ana Cristina César, para pensar uma pergunta, ou, se vocês preferirem, podem também fazer essa pergunta em cima do texto da retradução, que vai ser apresentado por vocês num outro vídeo pelo Tiago Matos, que foi meu orientando e que hoje é professor e que é o principal responsável, o principal autor desse artigo que nós dois assinamos juntos na revista e que depois serviu de matriz para o livro que nós dois fizemos juntos
sobre a retradução de poetas franceses no Brasil. Então fica aí esse convite à leitura e vocês podem escolher, seja fazer uma pergunta a partir dos textos da Cristina César, seja fazer uma pergunta a partir da retradução, que é também uma resposta de outro tipo a algumas limitações e restrições que as teorias textuais colocam em termos de desenvolvimento de reflexão e de contextualização de poemas traduzidos. Boas leituras, boa semana e saúde para vocês e para os seus. Um abraço.